Olá, amigos do canal do Nosso Lar Francisco de Assis. Me chamo Fábio. Hoje, um ano novo, bem-vindo 2023. Estamos dando continuidade ao projeto Evangelho Online no YouTube. Temos por claro objetivo apenas contribuir com um pouco de luz para os nossos caminhos, assim como é o nosso trabalho. Somos uma casa que nasceu para ser uma seara de amor, congregando e conclamando a todos que querem ser ceareiros do Mestre Jesus. Aprender o Evangelho praticando é bem mais leve do que apenas intelectualizando. Essa é a nossa proposta. Por isso, lhes convido a todos. Venham fazer parte de nossas tarefas. Aprendamos o quanto antes usar a caridade para aprender a amar. Conheça as nossas atividades. Contribua com o seu serviço. Doe seu tempo, sua paciência, suas virtudes, o seu amor. Ajude-nos a fazer um mundo um pouquinho melhor, a partir de sua própria melhoria, de sua própria transformação. Siga-nos no Instagram, Nosso Lar Francisco de Assis. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Curta as nossas publicações. Seja um sócio contribuinte. Entre efetivamente nessa obra, pois ela necessita de cada um de vocês. Venham até nós. Estamos lhe esperando. Hoje abordaremos o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema O Jugo Leve, em que o Mestre afirma em Mateus 11, 28 a 30, Vinde a mim, todos vós que estáis aflito e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenderei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave meu jugo e leve o meu fardo. Vejam que o Evangelho segundo o Espiritismo é texto extremamente didático, uma luz para quem quer compreender o texto bíblico de forma clara. Há uma sequência lógica para que não reste dúvidas do foco almejado por Deus quando enviou seu amado Filho Jesus para os campos terrestres. Vejam que existe uma sequência no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, onde Moisés deixou para a humanidade a ideia de um Deus único, pois os sentidos terrestres davam a ideia de uma multiplicidade desses deuses. Jesus encarna para demonstrar que veio efetivamente para cumprir a lei. Ele afirma isso: eu não vim para derrogá-la. Mostrando exemplarmente, por meio da prática, curando e pregando a boa nova, exemplificando a moral e a lei de Deus. Veja que Jesus, ele passou durante toda a sua existência terrena exemplificando essa moral e essa lei divina. O que ocorre, pessoal, é que muitos de nós ainda estamos no Antigo Testamento ainda, aguardando a vinda do profeta, que supostamente viria num carro mágico rodeado de anjos, assim como os hebreus o aguardavam. Estamos a observar fogos fatos. Isso é uma verdade. Numa ilusão de salvação espontânea, sem esforço pessoal, sem dedicação de transformação própria. Toda a existência do Mestre Jesus foi de trabalho árduo. Ao contrário desse pensamento nosso, não descansou no corpo um segundo sequer. Sua vida foi a própria demonstração do caminho que devemos trilhar, e ele, como um governante da nossa querida terra, não enviou preposto. Ele próprio ingressou no corpo, para que tivéssemos ânimo forte para o enfrentamento dessa batalha de mudança de hábito. O Mestre se corporificou, veio à Terra para exemplificar, minuto a minuto de sua vida, o que nós devemos fazer para alcançar o reino de Deus. E ainda estamos no Antigo Testamento, esperando que os anjos venham nos salvar, esperando que a palavra e a intelectualidade possa transformar o que não conseguimos fazer. O Mestre Jesus indicou por palavras a vinda do Consolador prometido, indicando que todos os sofrimentos encontram consolação na fé e na confiança na justiça de Deus.
A consolação, pessoal, não exclui dores. As dores são do corpo. O corpo vai sentir dor. A consolação é a certeza do porvir, a certeza que há uma vida espiritual a ser vivida após a existência do corpo. Essa é a consolação. O mestre disse: vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olhem que espetacular lição gravada pelo Espírito mais perfeito que andou sobre o orbe terrestre. Um convite a ir até Ele. O que há de mais simples nessa lição? De mais humilde? De mais belo? Ainda assim, não vamos por Ele. Acabamos por escolher outros caminhos, atribulando as nossas vidas com desejos e anseios, fazendo o pesar o nosso fardo com matérias que não ingressam no reino dos Espíritos. Olha, o Mestre nos convida a ir por Ele, e nós escolhemos ainda a matéria, o corpo, e nos enchemos de tribulação, de ansiedades, de pensamentos de destruição, de sentidos de perda da vida. Sim, apostamos todas as nossas fichas na matéria. O materialismo nos impulsiona. Criamos uma carapaça de ilusão ao vestir o corpo terrestre e nos esquecemos da lição clarividente, cristalina, ofertada pelo Cristo. Venha por mim. A dificuldade, então, seria acordar e compreender o que é ir pelo Mestre. É isso que nos falta? Ao contrário do que pregamos a nós mesmos, toda a vida do Mestre foi um trabalho árduo e profícuo em compartilhar, ajudar ao próximo. Dica maior do que fazer não há. Os Espíritos, por meio do Livro dos Espíritos, ratificaram essa ideia e deram uma dica de onde poderíamos compreender qual seria o melhor caminho para ir pelo Mestre Jesus: a caridade. Vejamos a questão 627. O Kardec pergunta aos Espíritos: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E eles responderam sabiamente: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. O necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que a compreendem, e ainda menos os que a praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância, e para que todos possam julgar e apreciar com razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. A lei é de amor e caridade. Caminhar pelo Mestre implica cumprir essas leis divinas, sendo a lei do amor a mais importante. E de todas, segundo o Mestre questionado pelos seus discípulos, qual é a lei mais importante a ser cumprida? Afirmou ser a lei do amor. Pois, uma vez cumprida esta, as demais serão cumpridas por acréscimo. Sejamos sábios e nos desvencilhemos urgentemente do sobrepeso que colocamos em nossos ombros a título de conquistar o reino terrestre. Aprendamos o quanto antes que devemos investir naqueles tesouros que as traças, as ferrugens, nem os ladrões consigam alcançar. Esse tesouro se chama amor. Aprendemos a amar o quanto antes. Nos engajemos em trabalhos voluntários, doemos nosso tempo, doemos nossa mente, na busca de ajudar ao próximo, seja ele de dentro de casa ou do meio da rua. Importa sim nos movermos em direção a Deus. Esse movimento em direção ao Pai foi o que o Mestre veio nos demonstrar como fazer. Já não estamos mais na lição de Moisés. Já compreendemos que ou amamos a Deus ou a Mamon. Agora estamos num outro nível.
Amor a Deus incondicional implica amar ao próximo. E uma das formas de vermos concretamente essa lição é nas linhas de auxílio aos necessitados, seja por necessidade material, seja por necessidade mental, emocional ou espiritual. Arregacemos as nossas mangas o quanto antes e nos lancemos ao trabalho, como assim o Mestre o fez. De forma ininterrupta, essa é a concretização da oração. É levar os pensamentos ao Deus, mas concretizar o reino de Deus aqui na terra. Fazer valer a vontade de Deus, assim na terra como no céu. É realizar a lei do amor dentro de mim por primeiro. E, por consequência, expandir essa lei a todo o universo. Quanto mais profícuo for essa nossa capacidade de amar, mais leve será o nosso fardo. Vejam que sobre o nosso olhar o sacrifício do Mestre Jesus é insuportável. Nenhum de nós teria a capacidade de dizer: hoje estou pronto para suportar o que o Mestre suportou sobre a terra. Isso ocorre porque ainda não sintonizamos o fato de que não somos o corpo que pegamos emprestado para vir à escola terrestre. Não somos desse mundo. Lembrem que o Cristo afirmou expressamente que não é deste mundo e que esse mundo é transitório. Trata-se de um mundo escolar emprestado para aprender a amar, a compartilhar o pão que deve estar na mesa de todos. Aproveite também o grilhão que macera os pulsos e os tornozelos da iniquidade, forçando a correção. Sintonizemos a vida futura, ou seja, a vida efetiva, a vida do Espírito, e compreendamos que essa nossa existência física é um peso que todo aluno deve conduzir. E quanto antes aprendamos essa lição, mais fácil se tornará a jornada. O alívio vem da prática e não da teoria. Portanto, se apliquem a ingressar urgentemente na seara do Mestre. Lembrem que essa seara é vasta e está faltando ceareiros. Importa ainda lembrar que ninguém pode fazer isso por você. Somente você é capaz de tomar essa decisão. Permanecer agarrado às dores ou escalar a montanha da transformação de forma leve e suave com o Cristo. Ver o Pai pela luz da caridade é o maior benefício que poderás fazer pela sua transformação. Jesus nos deu o caminho, que é o Evangelho, onde o jugo é leve, pela prática do amor e da caridade. Assim concluo essas pequenas palavras com um convite à nossa seara. Temos muito trabalho, muito esforço, muitas lágrimas para enxugar e muitos amigos para realizar. Essa é a nossa tarefa no nosso lar, Francisco de Assis. Venha, se junte a nós. Só falta você para nos completar. Deus é conosco. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.